Bora lá. Estão conseguindo visualizar aí o material, gente? Estão vendo aí, pessoal, a apresentação? Ou não, tá aparecendo nada? Tá aparecendo sim. Tranquilo? Gente, a gente conversou um pouquinho, acho que na semana passada, sobre o reino protista, né? E eu lembro que eu comentei com vocês aí, trouxe a diferenciação entre a tripanossoma e a leishmania, né? E aí logo a gente falou das leishmanias. E quanto ao reino protista dos protozoários aí, vamos focar hoje no caso, né, na Trypanosoma cruzi, que é o parasita aí da doença de Chagas, transmitida pelo famoso barbeiro. E aí, só voltando aí um pouquinho para a gente relembrar, o reino protista, ele é formado de organismos eucariontes, né, aquela célula mais desenvolvida, porém unicelular. Tem organelas específicas também para cada função que vai se desenvolver ali. Tem uma morfologia variada e a gente vai conversar bastante sobre cada fase evolutiva aí do tripanossoma. A gente vai ver, por exemplo, a forma ativa, que é em formato de trofozoito, formato de cisto, que é a forma resistente ou inativa, a forma de gametas, né, que é a forma sexuada, e aí nós vamos entender quando esse parasita vai estar latente ou não, o tipo que fica dentro do vetor e o tipo que fica dentro do homem, por exemplo. Então, ao longo aí da nossa conversa, a gente vai conseguir, até mesmo pela forma, entender qual fase está. Quanto à locomoção dos protozoários, eles podem se locomover através dos falsos pés, né, que são os pseudópodes, forma de flagelos, ou por cílios mesmo. A nutrição pode ser tanto autotrófica, como heterotrófica, como saprozóica, como mixotrófica. Então, assim, pode ser mista ou pode ser de maneiras diferentes aí. A excreção por difusão ou por exocitose, a gente não vai falar muito disso agora, que a gente falou lá na diferenciação na aula anterior. A respiração pode ser aeróbica ou anaeróbica. A reprodução sexuada ou assexuada. E aí, quando a gente vem para a categorização do reino protozoo, a gente vai ter aí o filo apicomplexa, e aí a gente vai ter alguns gêneros mais importantes, como a toxoplasmose, aí dentro vai entrar, né, o toxoplasma, neospora, o que a gente vai falar um pouco mais aqui hoje também, né, que é a trypanosoma, o subfilo Sarcodina, que vai ser os que possuem falsos pés, os pseudópodes. O gênero mais importante desse filo é a Entamoeba. O subfilo Mastogofora, que se locomove por flagelos, a gente vai ter como gênero mais importante a Trypanosoma e a Leishmania, que a gente conversou já um pouquinho sobre essa diferenciação. As tricomonas e as giardias também, que a gente já falou um pouquinho delas. E aí, pessoal, aqui dentro dos protozoários, a gente vai falar um pouco sobre os cinetoblastides, né, que são protozoários que apresentam aí um ou mais flagelos, mas somente uma mitocôndria. E falando especificamente da Trypanosoma cruzi, ela vai ter apenas um flagelo e ela apresenta também esse cinetoblasto aí. A gente vai conversar direitinho sobre ele um pouquinho mais à frente, né? Então, os flagelos eles vão se originar numa depressão, e aí, junto a essa base do flagelo, a mitocôndria, ela vai se diferenciar por essa organela que é chamada de cinetoplasto, tá? Só uma imagem melhor para a gente conseguir diferenciar essa forma propriamente dita. Vai ter a membrana, vai ter o núcleo centralizado, os glândulos e o flagelo. O agente etiológico bastante conhecido da Trypanosoma cruzi também é a tripanossomíase americana ou a doença de Chagas, tá, pessoal? Esse protozoário, essa doença, ela foi descrita por Carlos Chagas em 1909. Carlos Chagas, ele foi um pesquisador, um médico, também diretor do Instituto Oswaldo Cruz, né, que deu origem aí, o que a gente chama hoje de Fiocruz.
E a doença de Chagas, além de ser conhecida como tripanossomíase americana, também é conhecida como Trypanosoma cruzi, como também a doença transmitida pelo barbeiro, ou o barbeiro também é chamado, conhecido por aí também por chupão, tá, pessoal? E existem mais de 300 espécies do barbeiro ou do chupão, né, que pode transmitir esse parasita, que é a Trypanosoma cruzi. Sobre as espécies aí mais conhecidas aí do barbeiro, nós vamos ter a triatoma, né, porque os barbeiros têm o nome científico aí de triatomyces. Então, a gente vai ter a triatoma infestans, a Rhodnus também é presente no Brasil, Rhodnus prolixus, e também a Pantrosgillus, Pantrogilus megistus. Eu preciso saber esses nomes, Andressa. Eu preciso olhar e saber que aquilo ali é um vetor barbeiro, tá, pessoal? Principalmente a triatoma infestus, que a gente vê muito ela, é mais comum, e a Rhodions também, tá? E diz também que a tripanossomíase, ela também é qualquer enfermidade causada, quando a gente vê esse termo, né, por um protozoário do gênero Trypanosoma. E ali que vai parasitar sangue e também que vai parasitar tecidos das pessoas, né, do homem, do humano e também de animais. No Brasil, ela é uma endemia que atinge aproximadamente 8 milhões de pessoas, já atingiu e atualmente cerca de 3 milhões. É uma das principais causas de morte súbita, tá, pessoal? Em pessoas na fase produtiva. A gente vai conversar mais para frente também que tem casos que são assintomáticos e que os sintomas, né, a fase crônica propriamente dita, porque ela vai ter duas fases, a fase aguda, que às vezes é assintomática, e a fase crônica, que pode aparecer 20 a 40 anos depois do contágio, né, da transmissão. E é um grave problema médico-social também, infelizmente. Então, aí toda a categorização é do Trypanosoma cruzi, né? O reino protista, o filo Sarcomastigofora, o subfilo Mastigofora, classe Zoomastigophore, a ordem Quinitoplastida, a família Trypanosomadae, o gênero Trypanosoma e a espécie, no caso, Trypanosoma cruzi. Como eu já citei, né, no Trypanosoma cruzi há a presença desse cinetoblasto, né, que principalmente no hospedeiro vertebrado, a gente vai ver aqui que há uma heterotonia muito, muito forte aqui, né, muitos vertebrados próximos que podem ser hospedeiros, né? E aí, tanto o homem como qualquer outra, várias espécies aí de mamíferos, né? Apresenta as formas infectantes, e aí ele vai ter três formas morfológicas diferentes, né? A forma mastigota, que é onde vai agir intracelular, dentro das células, a forma tripomastigota, que vai ser no sangue, quando estará presente na corrente sanguínea, que possui flagelos para se locomover, e também a forma tripomastigota sanguínea, que pode apresentar poliformismo, né? Pode ter formas delgadas, formas largas, formas mais alongadas, ou não, né? E o que, afinal de contas, é esse cinetoblasto, né? Ele é uma espécie, vamos dizer assim, de mitocôndria, uma especificidade da mitocôndria, né? E vem lá do cinetomovimento e também do plasto das organelas ali. Então, isso não foi dado, pois acredita-se que o mesmo fosse responsável pela movimentação do flagelo, mas aí mais estudos, né, mostrou que não, que ele é responsável mesmo pelo armazenamento das moléculas de DNA, né, do código genético aí do protozoário. E aí ele é bem, bem presente, né, no Trypanosoma cruzi. Bom, aí a gente tem uma imagem microscópica do hospedeiro definitivo, aqui no caso um animal, né, um vertebrado, em formato de amastigota, o formato mais arredondado, tá? Nos tecidos cardíacos aqui, músculo estriado esquelético, e aí a gente consegue diferenciar aqui na imagem o núcleo e
o material genético aqui separado, guardado, né, armazenado separadamente. Finalmente, dentro do núcleo é que se encontra o material de DNA, né? Aqui há uma organela específica para isso. Outra imagem microscópica aí, a gente vai conseguir visualizar todo o flagelo, o núcleo e aqui o cinetoplasto do tripanossoma, né? Aqui no formato de tripomastigota, né? No caso aqui no sangue, onde ele absorve as hemácias. Aqui já é no hospedeiro intermediário, né? Aqui no invertebrado, aqui no formato de epimastigota. Atenção com essa informação, epimastigota vai ser sempre encontrado lá no vetor, tá, pessoal? Mesma colocação, né? O núcleo, o flagelo e o cinetoplasto, né? Essa organela separada aí da região do núcleo, no caso, né? Quando nós falamos do reino protozoo de forma geral, eu trouxe para vocês todas as possíveis formas, morfologias, né? Dos parasitas, dos protozoários. Então, desde a mastigota, a epimastigota, a tripomastigota, a coanomastigota, promastigota, paramastigota e opistomastigota. Então, aqui no Trypanosoma cruzi, nós vamos ter apenas 3, né, dessas formas. E aqui, pessoal, a gente consegue diferenciar a mitocôndria do núcleo, do cinetoplasto e, no caso aqui, o flagelo, tá? Outra imagem microscópica aí, da forma amastigota, essa forma aí mais arredondada, mais achatada, e a forma de tripomastigota, que tem um formato mais alongado. Outra imagem microscópica também, que a gente tem do lado a imagem esquerda, um formato tripomastigota mais largo, e aqui do lado direito mais delgado, mais comprido, mais fino, mais alongado. E aí um dos nossos inimigos, que é o barbeiro, né? Pessoal, uma diferenciação importantíssima que eu preciso que vocês memorizem. Tem alguém aí? Tô aqui, professora. Opa, que bom. Uma coisa importante que eu preciso que vocês gravem é que, diferente das outras doenças parasitárias que a gente tem conversado, mesmo transmitidas por vetor, por mosquito, a forma da Trypanosoma cruzi, das chagas, do barbeiro, quando a fêmea vem para picar, ao mesmo tempo que ela pica e suga o sangue, ela defeca. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ela vai deixar, né, os parasitas, o protozoário, lá na forma de epimastigota, pelo cocô, né? Literalmente, é no cocô dela, ali nas fezes, que vai ficar o protozoário. Então, o que acontece? Ela veio, picou, sangrou, né? Ela tirou o sangue ali, né? Sugou o sangue e defecou. Aí, o que o humano faz? Vai lá e coça, por exemplo, ou machuca, ou passa a mão. E aí essas fezes terminam, se não tiver aí já penetrado em contato com aquele microvaso, com aquele vasinho ali que ela conseguiu sugar o sangue, já vai cair na corrente sanguínea. Então, guardem que na doença de Chagas, a transmissão acontece no caso desse formato vetorial, a gente vai ver que também existem outras formas de transmissão, tá, pessoal? Mas no caso do mosquito, do barbeiro, do vetor aqui, vai ser pelas fezes. Eles, ao mesmo tempo que pica e suga o sangue, ele defeca, tá? Isso é algo importante. Dentro do hospedeiro, né, do barbeiro aqui, no caso, nós chamamos ele de triatomíneos. E como eu já falei para vocês, existem cerca de 300 espécies de triatomíneos que transmitem a Trypanosoma cruzi. E aí, como que esse parasita, esse protozoário vai agir, vai estar dentro do hospedeiro? Ele vai estar em forma de esferomastigota, quando ele está lá no estômago e no início do intestino do barbeiro. Ele pode também estar na forma de epimastigota, quando ele está em todo o intestino.
e na forma de tripomastigota, que é quando ele está lá no reto, que é a forma que ele vai estar infectante para passar para o hospedeiro vertebrado, por exemplo, lá na hora de defecar, né? Para a gente começar a entender melhor um pouquinho aí como que funciona esse ciclo. Bom, temos lá o hospedeiro vertebrado aqui no caso, né? Seja o homem, seja o tatu, seja... A gente vai ver alguns outros animais silvestres que eu vou falar mais à frente para vocês. Então, o que acontece, né? Lá na pele, né? Quando o mosquito vir picar, no caso aqui, eu vou fazer o ciclo inverso hoje, depois eu volto. Vou falar tanto do vetor quanto do ciclo no invertebrado e no vertebrado. Então, digamos que o mosquito foi lá e picou esse homem que estava, né, com o protozoário ali, né, infectado, lá na pele. Aí esse triatomínio, no caso aqui, essa espécie de barbeiro, vamos dizer assim, vai lá e se alimentou do sangue do homem ou desse mamífero infectado. Nesse formato aqui, ele vai ingerir a forma de tripomastigota lá do sangue, né, pelo vetor. Quando o triatomínio, o inseto, o vetor, o barbeiro, o chupão, suga lá, pica, o que vai acontecer? Desse formato de tripomastigota, ele vai se converter, né, para a forma evolutiva de epimastigota e vai começar lá a se multiplicar na primeira porção do intestino aí desse barbeiro. Depois vai acontecer uma diferenciação das tripomastigotas, né? E aí, com isso, esse barbeiro, esse vetor, esse triatomínio vai estar já liberando na forma de tripomastigota, junto lá com as fezes e a sua urina, durante a sua alimentação no humano. Lembrando que quem se alimenta de sangue são as fêmeas, né, pessoal? E aí vai começar o processo agora oposto, né? O barbeiro infectado, o triatomínio infectado, vem lá e suga o sangue do homem ou desse mamífero, desse vertebrado, junto com o momento que ela suga o sangue, ela defeca, e ali ela defeca o protozoário na forma de tripomastigota. Depois que ela defeca ali no humano, essa forma de tripomastigota, ela vai invadir lá as células do hospedeiro, né? No sítio de inoculação, ali ela vai cair o quê? Na corrente sanguínea, né? E ali elas vão se difundirem, né? Tanto na corrente sanguínea, como também pode acontecer de cair na corrente linfática, vão infectar outras células e aí vão se transformar na forma amastigota, tá, pessoal? Depois disso, elas vão penetrar nas células ali, né, no formato de tripomastigota, de amastigota, desculpa, e vão se multiplicar, né? Essa forma de amastigota, dentro da célula, intracelular, vai se transformar em tripomastigota. Com o rompimento dessas células, vão na corrente sanguínea, e aí vão novamente, no caso, quando o outro mosquito vir picar a pessoa, né? Esse humano ou esse animal, esse mamífero, vai sair dali infectado, contaminado. Vamos repetir esses ciclos algumas vezes. Eu sei que parece confuso, mas não é, tá? Então, vamos lá. Por partes de novo, né? No hospedeiro vertebrado, no homem ou no mamífero, importante vocês gravarem isso. Vamos ter a forma evolutiva, né? De tripomastigota e de amastigota, se desenvolvendo e multiplicando. Então, no homem e no mamífero, né, formato tripomastigota e amastigota. Tripomastigota nas fezes e na urina também vão estar presentes. E o mecanismo de infecção, como eu já falei, é a penetração dos tripomastigotas no local da picada ali do vetor, que vai se transformar de tripomastigota em amastigota, e ali vai começar uma multiplicação assexuada, por divisão simples ou divisão binária.
Essa transformação, gente, de amastigota em tripomastigota vai ser liberada lá das células, lá para a circulação sanguínea. Vai cair na corrente sanguínea, por quê? Porque ela vai mudar. Lembra que a forma tripomastigota é flagelada? Pois é, nessa forma flagelada que ela vai conseguir migrar, no caso, principalmente para o coração. Mas a gente vai falar disso mais para frente. No hospedeiro invertebrado, né, a infecção vai acontecer lá, né, pela forma da ingestão das tripomastigotas, né, que é a forma de hematofagismo, né, onde a fêmea vai lá e suga o sangue, né. No estômago vai se transformar em epimastigota, estou falando aqui no estômago lá do barbeiro, do chupão, do triatomínio, tá, pessoal? No intestino médio vai se multiplicar por divisão binária, no reto vai se diferenciar em tripomastigota, que é a forma infectante para o vertebrado, para o mamífero, para o homem. E aí, quando essa fêmea for se alimentar de sangue, né, por hematofagia, ela vai sugar o sangue e junto com a alimentação, ela vai ali defecar pelas fezes, deixar novamente os protozoários. Então, de novo, aí um outro exemplo do ciclo, né? O barbeiro vai lá e vai picar, né? Seja o macaco, o tatu, né? E aí vai cair na corrente sanguínea do homem, vai ter essa mudança aí, essa fase evolutiva, né? De tripomastigota para mastigota, depois cair na corrente sanguínea, depois ele vai se desenvolver, depois vai voltar ao formato de dipromastigota, e aí quando esse mosquito picar o homem de novo, ele já vai levar o protozoário, né? Esse mosquito agora infectado, né? Esse triatomínio, né? Esse barbeiro, esse chupão, vai acontecer novamente a reprodução assexuada no intestino, na parte média a superior, né? De tripomastigota para mastigota e depois no reto, no formato de tripomastigota, que é a forma infectante, aí ele já vai lá e pica novamente outro mamífero, outro vertebrado, pica e defeca. Tranquilo, pessoal, até aqui? Estou falando rápido. Tá Está dando tranquilo, de professora. entender? Meio confuso esse ciclo? Bora lá. Esse aqui está bem autoexplicativo. Primeiro, né? Os tripanossomos vão se multiplicar ali de forma assexuada no intestino ali do triatomínio, desse barbeiro, cuja porção final fica repleta das chamadas formas infectantes, que é a forma, né, de tripomastigota, né? Ali os barbeiros, eles possuem os hábitos noturnos, então à noite eles saem das suas tocas, saem, né? Lembra que a gente fala muito, né, dessas regiões, principalmente da Amazônia Legal, e nisso o barbeiro é parecido com a malária, que a gente conversou ontem, por exemplo. Então, na região no horário crepuscular, ao entardecer, ao anoitecer, é o horário que a gente vai ter aí mais presença de insetos voando, né? E aí eles vão sair nesses hábitos aí noturnos, né? E aí encontram ali, por exemplo, o homem dormindo, pessoas ou outros tipos de mamíferos, e ali picam, né? De preferência, né, a pele delicada do rosto. A gente vai falar de alguns termos ali, de alguns edemas que são específicos do Chagas, causado por isso. Então, por exemplo, picou aqui no rosto, né? E a gente vai falar que ali vai ficar um edema presentíssimo e característico, outra coisa característica, tá, pessoal? Esse inchaço na região da picada. Segundo, aí, ao picar, o barbeiro vai fazer o quê, né? Ele vai defecar e vai liberar ali as formas infectantes do parasita. Então, a picada não dói. O inseto possui na saliva uma substância anestesiante. Passado esse efeito ali do anestésico, a pessoa começa a coçar e aí introduz ali os tripanossomos que estavam ali nas fezes do barbeiro no local da picada. Então, portanto, a transmissão não ocorre pela picada, tá? A não ser que, a grosso modo, não. Mas, às vezes, dependendo da região da picada, que ficou exposto ali, onde ele picou e sugou sangue, provavelmente as fezes vão estar na mesma região, né? No mesmo local. Então, se esfregar, ainda vai penetrar
mais fezes do que se não tivesse, né, coçado, movimentado. Após essa picada, né, vai cair na corrente sanguínea, né? Então, uma vez na pele, os tripanossomos vão invadir as células dos tecidos conjuntivos e assumirem ali a sua forma esférica. Opa, então aqui está dizendo que ele está mudando de tripomastigota para a mastigota, né? Multiplicam ali ativamente, vai ativar a reprodução por divisão simples, né? Divisão binária, assexuada, e ali após alguns dias, né, vão arrebentar ali as células, no caso da corrente sanguínea, e se libertar no sangue, agora na sua forma alongada. Então, está dizendo que agora ele já voltou para a forma de tripomastigota. Então, pela corrente sanguínea, eles vão se espalhar, atingindo outros órgãos, entre eles o coração, tá? Bastante atingido pelos Chagas. E aí, no tecido cardíaco, assume novamente a forma esférica, proliferando-se, né, formando nichos cheios de parasitas e destruindo eles um número muito grande de células cardíacas, que é a principal consequência lamentável dessa parasitose. Depois disso, pessoas contaminadas ao serem picadas por baveiros dão continuidade ao ciclo vital do parasita. Aí vem outro mosquito, outro triatomínio ali, vai picar, no caso esse homem, essa mulher aqui, infectá-la e já vai levar o parasito e vai continuar aí o processo de transmissão. Pessoal, o meu tempo aqui está acabando, vai fechar essa aula. Eu já vou abrir em seguida, 5 minutinhos a gente volta. Tudo bem? Tá bem. Até já.